Olá, pessoal. Então, nós vamos falar agora sobre a estrutura e função do cerebelo nessa segunda parte, nessa segunda aula sobre o cerebelo como órgão do sistema nervoso central. Então, nessa figura, que é uma cortesia da professora Deboraci, lá do departamento do ICS, a gente mostra a estrutura histológica do cerebelo, que é uma parte do sistema nervoso suprassegmentar. Então, assim como no cérebro, a substância cinzenta está aqui na periferia e aqui no centro a gente tem substância branca, diferente da medula espinhal, onde tem mais substância branca que fica em torno da substância cinzenta. Tá? Essas três camadas que a gente vê aqui, a gente vê em maior aumento aqui, está na posição mais inferior aqui da tela está a camada mais superficial, que é a camada molecular. Ela é pobre em células, mas você vê que tem algumas células aqui, mais rica em fibras. Enquanto que as outras duas camadas são mais ricas em células, né? A gente tem aqui a camada de células de Purkinje, que é uma fileira única de células de Purkinje, uma célula maior, mais metabolicamente ativa do que as células da camada granular, que são essas células menores, e são principalmente células receptoras desse córtex cerebelar, enquanto que as células de Purkinje são uma camada de células efetoras. No meio na camada de substância branca, tem núcleos cerebelares profundos que a gente vai detalhar a seguir. Aqui a gente vai falar um pouco sobre essa circuitaria do córtex cerebelar, porque ele explica um pouco como é que funciona a função desse órgão interessante. Então, a camada de células granulares, ela recebe principalmente informações via fibras que a gente chama de musgosas. Tá? Essas fibras musgosas vêm de várias regiões do sistema nervoso central, como a medula espinhal e núcleos vestibulares e córtex cerebral. Tá? E quando ela estimula alguma célula granular aqui, essa célula granular ela vai emitir um axônio apical que vai se ramificar na camada na camada molecular desse córtex cerebelar, estimulando uma fileira de células de Purkinje, tanto para um lado quanto para o outro dessa bifurcação, dessas fibras que a gente chama de fibras paralelas. Tá? O interessante dessa disposição dessas fibras é que essa célula granular ela vai ter uma influência na célula de Purkinje para fora do eixo dessa célula granular. Então, essa célula de Purkinje, por exemplo, que está aqui, ela não sofre influência dessa célula granular. E essa influência que ela faz sobre a célula de Purkinje em paralelo é uma influência excitatória. Tá? Só que a célula de Purkinje é uma célula que é inibitória para os núcleos cerebelares profundos. Então, quando a eferência sai desse córtex cerebelar, ele sai para todas as células de Purkinje em paralelo, aquele eixo central da célula granular principal, mas não vai sair dessa célula de Purkinje que está no mesmo eixo em direção àquela célula granular que foi estimulada. Tá? O que é que isso resulta? Ele resulta numa filtragem de movimento, realmente. Ele vai inibir uma série de movimentos de grupos musculares que não são necessários para a formação precisa do movimento, e com isso o cerebelo ele consegue corrigir movimentos e fazer um ajuste postural. Um outro tipo de informação que chega no córtex cerebelar é uma informação que vem de uma única área extracerebelar, que são das olivas localizadas no bulbo. Então, os núcleos olivares, eles vão gerar um tipo de fibra que é um pouco diferente, que são as fibras trepadeiras. Tá? Essas fibras trepadeiras atravessam a camada de células granulares, sem fazer sinapse nelas, e vão se ramificar em torno dos dendritos da célula de Purkinje. E essa célula de Purkinje, ela vai ser estimulada por essa fibra trepadeira e a resultante disso é um estímulo principalmente do núcleo denteado do cerebelo para fazer o que a gente chama de aprendizado motor. Então, quando o movimento é repetitivo o suficiente para gerar esse tipo de impulso, você ganha destreza nessa repetição do movimento através dessa influência da célula de Purkinje sobre os núcleos cerebelares profundos, principalmente o núcleo denteado, realizando o aprendizado motor daquela tarefa que você está repetindo. Os núcleos cerebelares profundos são 4 núcleos, mas na verdade funcionalmente são 3. Né? A gente tem o núcleo denteado, esse mais externo, o mais intermediário chamado interpósito, mas é formado por 2 outros núcleos, o globoso e o emboliforme, e o mais interno é o núcleo fastigial. Eles estão localizados aqui nessa substância branca profunda do cerebelo,
internamente ao córtex cerebelar, que é a substância cinzenta. Nessa outra figura aqui do departamento, a gente vê o córtex cerebelar aqui na periferia. Esse é um corte sagital para fora da linha mediana. Então, a gente vê aqui o mesencéfalo, a ponte, o bulbo aqui embaixo. Aqui estaria a pirâmide e aqui a oliva. E esse é o córtex cerebelar, e na intimidade aqui da substância branca profunda, a gente vê o núcleo denteado nessa região daqui. Tá? Eu queria chamar a atenção de vocês para a semelhança entre o núcleo denteado e o núcleo olivar inferior. Então, se a gente for olhar aqui a constituição da oliva no corte transversal, o formato desse núcleo olivar é muito parecido com o do núcleo denteado. E realmente a função dentro da circuitaria é muito semelhante, porque o núcleo olivar é o que vai gerar fibras, que é chamadas das fibras trepadeiras, né, que vão para o córtex cerebelar e saem desse córtex cerebelar, da zona mais lateral, para o núcleo denteado, fazendo o aprendizado motor dessa via. Em relação às aferências e eferências do cerebelo, eles são organizados de forma longitudinal. Então, a gente tem aqui 4 unidades funcionais. A primeira é formada pelo lobo flóculo nodular, que recebe informações do aparelho vestibular, então dos núcleos vestibulares e do nervo vestíbulo-coclear. A zona medial, que recebe informações da medula espinhal e do sistema trigeminal. A zona intermédia, que também recebe essas mesmas aferências. E a zona lateral, que vai receber aferências principalmente do córtex cerebral. As referências vão justificar o nome dessa principal conexão que a gente tem aqui. Então, o espino-cerebelo, formado pelas zonas medial e intermédia, enviam informações principalmente para a medula espinhal, enquanto que a zona lateral é chamada de cérebro-cerebelo, e vai enviar informações de volta para o córtex cerebral. O lobo flóculo nodular é chamado de vestíbulo-cerebelo por causa das suas conexões recíprocas. Ele tanto recebe informações do sistema vestibular, quanto envia informações para o sistema vestibular. Quando a gente vai ver as funções dessas regiões, as funções mais vernianas, então mais mediais aqui, vão ter relação com o equilíbrio e a marcha, enquanto que as funções mais laterais têm relação com coordenação dos movimentos mais finos, né? Na sua zona intermédia, mais a correção desse movimento fino, enquanto que na zona mais lateral é o planejamento motor desse movimento fino. Quando a gente vai olhar as conexões dessas regiões, na zona medial, as informações chegam via os tratos espinocerebelares anterior e posterior, nesse funículo lateral da medula. Eles vão ascender por esse funículo lateral da medula e chegar até o córtex cerebelar, no caso o córtex verniano, né, na zona medial. A saída das informações dessa zona medial vão para o núcleo fastigial, e do núcleo fastigial eles vão estimular 2 núcleos, o conjunto de núcleos ao nível do tronco encefálico, os núcleos vestibulares e os núcleos da formação reticular. Esses, por sua vez, vão gerar 2 tratos descendentes, o trato vestíbulo espinhal e o trato retículo espinhal, já fechando esse circuito. Então, é um circuito que tanto a aferência quanto a eferência são para a medula espinhal, gerando o comportamento de ajuste do equilíbrio. Na sua zona intermédia, as aferências são bem semelhantes, são tanto do trato espinocerebelar anterior quanto posterior. Essa informação vai chegar um pouco mais lateralmente em relação ao vermes, mas nessa zona intermédia, no córtex cerebelar. Na sua saída, ele vai para o núcleo interpósito, né? Esse núcleo daqui, o globoso e o emboliforme, que em conjunto são chamados de interpósito. E daqui a informação vai para um núcleo específico do mesencéfalo, chamado núcleo rubro, né? E desse núcleo rubro, esse núcleo rubro ele é interessante porque ele vai influenciar na correção do movimento. Como é que ele corrige o movimento? Ele corrige o movimento tanto influenciando o córtex cerebral, que gerou o movimento original, quanto gerando um trato rubro-espinhal que vai corrigir ao nível da medula espinhal esse movimento. Então, quando a gente está, por exemplo, descendo uma escada e tem um degrau um pouco mais desnivelado em relação ao outro, a gente corrige esse movimento no meio da sua execução, evitando que a gente caia para frente através desse trato rubro-espinhal.
A zona lateral é uma das mais fáceis de lembrar, porque as conexões são recíprocas com o córtex cerebral. Então, quando a gente pensa em realizar um movimento, a execução do movimento se dá através do trato córtico-espinhal, principal trato motor voluntário. Mas, além disso, a informação desce em paralelo para a ponte. Da ponte penetra no cerebelo, principalmente para a zona lateral do cerebelo, e daqui ela vai para o núcleo denteado. Do núcleo denteado ele volta para o córtex cerebral, ou via núcleo rubro, ou via tálamo, até chegar no córtex motor, onde ele vai influenciar o planejamento do movimento. As funções do cerebelo são divididas por cada uma das regiões respectivas. A gente tem no lobo flóculo nodular a coordenação da movimentação ocular, e também ele vai definir o equilíbrio, mas aqui em resposta a movimentações da cabeça. A zona medial também vai ajudar a definir o equilíbrio, mas em resposta a movimentações do corpo, e vai ajudar a definir o tônus muscular, que é o grau de contração muscular em repouso. A zona intermédia vai ajudar na correção dos movimentos, então o aspecto da coordenação que tem relação com a coordenação dos movimentos. E a zona lateral vai ter também uma relação com a coordenação, mas o aspecto que envolve o planejamento motor desse movimento. Para reconhecer que um paciente está com disfunção cerebelar, a gente percebe isso na sua marcha, principalmente quando a lesão é na zona medial. A gente percebe uma dificuldade de planejar a distância, do passo e o equilíbrio, toda vez que você precisa ajustar o tônus para se equilibrar em cada passo. Percebemos uma alteração da movimentação ocular na sua forma de um nistagmo, que a gente chama, que é um tremor ocular. Então, quando o paciente, por exemplo, vai olhar para um determinado lado, ele erra o grau com que ele precisa movimentar os olhos e apresenta um tremor nesse movimento, principalmente denotando uma disfunção do circuito do lobo flóculo nodular com as áreas vestibulares. Na dismetria, a gente percebe uma dificuldade para o paciente atingir um alvo, então você pode perceber aqui que o paciente está tendo dificuldade tanto para atingir o próprio nariz quanto para atingir a caneta, e apresenta um certo tremor no final do movimento. E essa paciente ela apresenta um que a gente chama de disdiadococinesia, que é uma dificuldade de fazer um movimento rápido e alternado. Então, ela foi solicitada a fazer um movimento com as mãos para cima e para baixo, nessa direção. E, na verdade, ela está tentando fazer isso, mas está fazendo um de cada em cada momento descoordenadamente. Isso é uma das principais disfunções da zona lateral do cerebelo, onde o paciente tem dificuldade para planejar um movimento que ele já aprendeu a fazer previamente, por ser um movimento repetitivo. Então, é isso que a gente queria fixar com vocês. Boa sorte nos estudos.